O Senhor Deus, ele percebeu que a casa dele, o local onde o pessoal reuniam para orar, para falar com Deus, porque tudo é Deus, gente, não adianta. Você lembra da mulher aí que sofria de hemorragia? Essa mulher gastou dinheiro à vontade com os médicos e a situação dela só piorava. Ela só foi curada o dia que ela ouviu falar de Jesus. Então você vê que ele está assim em todas as coisas. Não adianta você fazer promessa para santo para ser curado. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós estamos cientes disso. Então ele chama Moisés. Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Deus falou com o povo, conversou lá com Moisés. Moisés vai lá e dá esse recado pessoal. Então disse Deus o seguinte: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Deus não queria nada forçado. Assim como um namorado sente aquela vontade de agradar a namorada, dar um presente, ou a namorada ou namorado, né? Ou a esposa ao marido, ou o marido à esposa. Deus quer que nós sejamos muito mais para Ele. Por isso, nessa área, Ele é exigente, que nós temos que amar Ele de que jeito? Acima de todas as coisas. Tem que ser assim. Então, Deus não quer que os pregadores imploram, conforme a gente vê aí, não, quem pode dar 1000, quem pode dar 100, Deus não quer isso não, irmão. Isso a pessoa tem que sentir de fazer. Entendeu? Senão é complicado. Um dia eu estava aqui muito bem e pensando como é que eu ia fazer, aluguel, luz, e na época o imposto também veio junto. Eu falei, e agora? Esse negócio de pede fulano, gente, isso dá uma vergonha tremenda. Isso para mim não funciona. Falei, Deus, e agora? Era uma terça-feira, eu estava aqui, aí fui conferir, ver quanto tinha de oferta ali. Tinha um cheque. Aí eu peguei o cheque, R$10.000. R$10.000. Aí levei lá para o Bradesco, troquei o cheque, tirei o dízimo, R$1.000, enviei lá para a igreja, que eu não ia pegar o dízimo e botar aqui. Aí eu não dizimei, que era eu mesmo que mexo, né? Aí fui lá, dizimei e paguei o aluguel, paguei as contas da luz, paguei tudo que tinha que pagar. Mas a coisa veio voluntária, Deus mandou. Entendeu? E essa pessoa, você precisa de ver como essa pessoa prospera. Prospera muito. Essa pessoa está morando em 2 estados, com casa mobiliada mesmo. Então, o que aconteceu? 3, versículo 3. E esta é a oferta alçada que tomareis deles. Qual é a primeira oferta? Ouro. Quem vai dar ouro de oferta? Ah, pastor, não leva mal não, mas o ouro é de Deus. E agora? O que você vai dar para Deus? Uma cadeira quebrada? Ferro velho? Ele quer ouro. O que mais? Ouro. O que mais? Prata. Vai vendo. Ouro, prata, cobre, são 3 metais preciosos. Depois que veio o bronze, né? Mas são 3 metais preciosos. Cobre, você vê aí que está um roubo de cobre por aí, que misericórdia. É um tal de trem parar, porque estão roubando os cobres, que você vê
o valor que tem esse metal, mas cobre, pano azul e púrpura, carmesim, linho fino. Você sabia que o linho, eu tive fazendo um estudo, o linho que era a polícia não usa o colete para proteger do tiro. Antigamente era o linho puro, para proteger das lanças que os caras enfiavam, batiam e voltavam. Olha o quanto linha, uma calça de linho hoje deve estar aí, no meu tamanho, deve estar custando 300 e poucos reais ou mais. Uma calça de linho. E tão caro que é esse pano. Então, o que ele está pedindo? Linho, linho fino, olha aí. Pelos de cabra, tudo coisa cara. E peles de carneiros, tinta de vermelho, peles de texugo e madeira de cetim. É o que Deus estava pedindo para o tabernáculo. Olha que coisa. E ele não queria nada forçado. Moisés, só fala que eu preciso disso, não quero nada forçado. E mais, e se eu não fizer, eu estou em pecado? Não, simplesmente você não fez. E Deus também sabe quem é você. Entendeu? Vai ver que quando você é do outro lado, você dava boi para o Exum, dava galinha, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Fez festa lá no centro, aí para Deus, que é o dono de tudo. O dízimo, a pessoa que não dizima, misericórdia. É isso, e quando você dizima num lugar que você não sabe, você vai ficar muito triste se você souber que alguém está fazendo compra. Por exemplo, você manda a Sueli fazer umas compras, né? Aí daqui a pouco, cadê as compras, Sueli? Eu deixei em outra casa ali. Você não vai ficar chateado? Como é que é? Mas as compras é aqui para casa, mas levei para outra. E às vezes você leva para uma casa, o pessoal tem tudo. Isso tudo Deus está hoje. Estava ensinando isso aqui hoje de manhã. Mas, o que mais que ele pediu? Azeite para a luz, que antigamente, a gasolina que se usa hoje, óleo e tal, antigamente era o azeite. O azeite se colocava na lamparina, no candeeiro, fazia lá uma torcida, colocava, e até hoje, se você fizer, dá certo, funciona. Só que a sua casa vai ficar com uma manchinha preta lá do azeite queimado, do óleo queimado, da banha queimada, vai ficar querosene. Tem gente que as pessoas claras amanhecia com isso aqui preto, do querosene queimado a noite toda. Mas óleo da unção e especiaras para o incenso, pedras sardônicas, só coisa cara, gente. Eu vi uma reportagem ontem em Minas Gerais, uma pedrinha, não era mais do que isso. Aí o cara perguntou qual o preço dessa pedra. Essa aqui é 150 mil reais. Uma pedrinha assim, pequenininha. Aí falou lá o nome da pedra lá. Eu falei, nossa. Mais pedras de engaste para o éfa e para o peitoral. E me farão um santuário, e o que mais? E habitarei no meio deles, eu vou morar no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os teus móveis, assim mesmo fareis. Deus, eu quero assim. Entendeu? Então, você nunca pode pegar o pior e dar para Deus. É oração. Às vezes você passa 3 horas assistindo uma série no celular e na hora de orar você ora 2 minutos e assim mesmo falta palavras. Não sei o que eu vou falar mais com Deus. Tanta coisa para orar. E outra, para dizer que Deus é lindo, que Ele é isso, que Ele é aquilo, Ele tem que achar o seu coração bonito também.
entendeu? Nós não podemos fazer igual cemitério. Você vai no cemitério, é cada sepultura linda, de mármore, com luzinha, com tudo, né? Tira a tampa para você ver uma coisa. Então nós não podemos assim, a gente tem que estar limpinho por dentro, irmão. Glória a Deus. Outra coisa, nós temos que honrar o Senhor nos seus ensinamentos. O que Deus fala aqui é para viver. Tem não deixa para você mudar depois da morte. Depois da morte, você diz, era verdade, agora é tarde. Como o rico fez, né? O rico morreu. Depois da morte é que ele foi ver que o que Lázaro falava era verdade. Aí começou a pedir a Abraão para ajudar ele. Poxa, manda Lázaro molhar o dedo na água, tocar na minha língua, para refrescar a minha alma, porque ele estava atormentado, ele estava no meio da chama. E disse, agora não tem mais o que fazer não, filho, você está perdido, já era. Acabou. E nós estamos com uma oportunidade de mudança, de perdão, porque às vezes você comete um deslize, mas você está aqui, você está vivo ainda. Entendeu? Não é como o diabo que pecou na eternidade. Satanás pecou no último limite de salvação, na eternidade. Foi lá que ele errou. E aí? Aí foi julgado. Foi julgado ele, a terça parte dos anjos, que são Exuns, Ereis, Caboclo, Orixás, guias, tudo julgado. Eles se mostram santos, nada disso. Estão perdidos mesmo para sempre. E nós não podemos pegar esse caminho. Então você tem que mudar tudo agora em vida. E Satanás, sabendo disso, ele vai te afrontar. Ele sempre aperta de um lado, aperta do outro, para ver se você desanima, bota na tua cabeça que teu pecado é muito sujo, que você não tem mais chance, que você não tem perdão. Tem muita gente aí que está sendo seu próprio juiz, está se julgando, se destruindo, não busca mais a Deus, não ora, porque o Satanás botou na cabeça dele ou dela, você não é salvo, você está perdido e tal, e a pessoa está acreditando. Enquanto uma simples conversa com Deus, Senhor, eu errei, eu que fiz, eu pequei mesmo, e tal, eu preciso do seu perdão e forças para que eu não faça mais. E Deus com certeza vai te perdoar, porque foi Ele que falou, se você for fiel e me confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda iniquidade. Aí você não dá ouvido. Entendeu? Então tem pastores que se entregou, obreiros, presbíteros, diáconos, missionários, se entregaram mesmo. Aí é complicado. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, lá no livro de Gênesis, hoje a gente está tudo pessoal de cá, né? É Gênesis. É Gênesis 2. Não brinca não, gente, a coisa é séria. Deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 2. Isso aí é para os meninos que querem casar, as meninas. Você que está me assistindo aí, presta atenção nisso. Irmãos, e disse o Senhor Deus, achou aí? Diz assim, não é bom que o homem esteja... Tem gente que diz, eu vou casar nada, eu vou ficar sozinho o resto da vida e tal. Mas Deus está dizendo, Ele mesmo falou, que não é bom que o homem esteja só. Só fica só o preguiçoso.
preguiçoso, o cara não tem coragem de... Porque trabalho não falta, o negócio é o cara querer trabalhar. E hoje, geralmente, o pessoal não quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, né? Aí é diferente. Trabalhar e ganhar dinheiro tem uma diferença. Ganhar dinheiro, você empunha uma arma aí, que daqui a pouco você volta com dinheiro. Mas uma hora você pode não voltar também. Entendeu? Então, para você ter o dinheiro, você vai ter que trabalhar. Para bancar uma família, você tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que ter horário. Se você for trabalhar, você vai ter que assinar carteira. Alguns lugares não assinam carteira, mas você tem que cumprir horário. Que horas começa aí? 7 horas. Termina que horas? 5 horas. Então, de 7 às 5 você está contratado. Só tem um horário ali que você é livre. É de 11 a meio-dia, dependendo do local. Tem lugar que é 2 horas de almoço, tem lugar que é 1 hora só. Então, 1 hora ou 2 horas de almoço, esse horário é seu. O patrão não pode se meter nele. Agora o resto você está alugado, é um contrato isso. Entendeu? Então você vai ter que cumprir. E desse horário, você não tem que escolher, você é mandado. Se o patrão pedir para você lavar o carro dele, ou sei lá o que for, eu já passei por isso. Você vai lavar. Você está contratado, você é dele, você trabalha para ele. Entendeu? A não ser que houver não, olha, você só vai fazer isso aqui, aí é diferente. O contrato de trabalho é isso. E algumas carteiras está assim, serviços gerais, né? Quer dizer, o que vier, você vai fazer. Então, vamos mais um pouquinho. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo o animal do campo, todas as aves dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. Adão foi quem pôs nome em todos os bichos. E olha que inteligência, hein? Ele não chamou depois, ele chamou, esse aqui é gato, esse aqui é cachorro, esse aqui é pé, esse aqui é coelho, esse aqui é onça. Quando os bichos passaram de novo, ele não trocou nada. Gato continuou sendo gato, onça continuou sendo onça, coelho. Olha que memória. Então a gente só esquece o que a gente quer. Aquilo que nós não levamos a sério. Aí você esquece. E um deles é o temor de Deus, né? Então, ele disse mais: Adão chamou toda a alma vivente. Isso foi o seu nome até hoje. Até você. Você passa uma fila de bicho aí na tua frente, você não erra. Passa o gato, você é gato. Tá atrás um cachorro, cachorro. Aí veio ele, isso aí é elefante. Atrás dele, isso aqui é uma girafa. Isso aqui é uma onça. E vai, aí passa aquele miudinho dando pulo. Isso aqui é uma pulga. Você não erra. Você não erra. Entendeu? Você não fica em dúvida. Mas 20. E Adão pôs nomes a todo gado. Também não errou. Cavalo é uma coisa, égua é outra, burro é outra, o jumento, né? E vai por aí. O veado, enfim, ele foi botando nome tudo. E todo gado. E as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como que diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. É onde que isso eu, Mota, tá? Eu, Mota, eu não estudei isso, eu penso isso. Se Deus criou a mulher da costela de Adão, de onde veio o sangue de Adão? Foi Deus que deu.
E da onde veio o sangue da Eva? Quer dizer que no corpo de Adão tinha duas qualidades de sangue? E aí? Eu creio sim, pode dar uma diferença no sangue, é como abelha. Eu fui num lugar ali, acho que é Arcozelo, que tem um camarada lá, acho que é apriário, né, que cria abelha. Então, lá as abelhas dele têm plantação de girassol. Então, o mel que as abelhas produzem vem do néctar do girassol. Mas tem outros que criam outro tipo de flor. Então, vai dar diferença no mel, no sabor do mel. Eu acredito que, de acordo com o seu alimento, muda um pouquinho o sangue. Isso aí já é coisa da medicina, da ciência, né? Esse negócio, não, fulano não pode ter filho porque o sangue é diferente. Como é que é isso? Não é azul, outro é vermelho, outro... Não dá. Na minha cabeça não dá. Então, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, o que ele falou para Adão? Esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Na verdade, a Eva veio para ser uma ajudadora de Adão. Agora, ela não veio pegar enxada, picareta, pá, mas ela ajudava. Como que a mulher ajuda o homem? Tem muitos casamentos, e eu conheço casamentos que foi destruído porque a mulher não era caprichosa. Entendeu? O que você me diz? Você, mulher, né? Vou usar aqui o Hélio aqui. O Hélio toma banho e larga a toalha molhada em cima da cama. O que a Sueli fala? Não é? Mas não é chato? Não é chato? É mesmo? Hein? Não deixa... Você está entendendo, gente? Porque ou você não tem uma linha de raciocínio, é complicado. Complicado, né? Ou a pessoa que vai ao banheiro não dá descarga. Você não está cuidando da sua casa, irmão. É complicado, né? É louça puxada da pia, mosca. Você tira lá um pedaço de coisa para comer, larga em cima da pia. Outro dia eu vi uma pessoa fazendo um suco de abacaxi. Aí o telefone tocou, a pessoa largou. Eu estava nessa casa e fiquei olhando assim, eu sou muito observador. Aí a pessoa largou os abacaxi cortados em cima da pia. Mas fala aí. Eu falei, não acredito. Daqui a pouco chegou uma mosca, pousou, chegou outra, pousou. E aí depois fez o refresco. Um copinho, pastor? Eu falei, não, muito obrigado. Não dá, irmão. Entendeu? Então, a mulher veio para ajudar o homem, né? Antigamente, os homens saíam para caçar. Sabe quem montava a barraca? Quem montava a barraca? Quem firmava as estacas? As mulheres, irmão. E tinha que ter punho, porque o vento lá no deserto era forte. Entendeu? Então ela tinha que arrumar um batente lá e bater a estaca, porque depois o homem vinha cansado, carregando lá um bicho para poder comer, né? E ele ia fazer o quê? Ia descansar na barraca. Isso quer dizer, firma bem a tua estaca. Se não tivesse firmado, a estaca caía por cima de todo mundo, caía tudo por cima do pessoal, irmão. Então, a mulher que vai casar, ela tem que prestar atenção nisso. Pedir a sua mãe para te ensinar
a fazer o arroz, como é que passa uma roupa, como é que zela por uma casa, senão casamento é casar só para ter sexo. Complicado. Entendeu? Isso tudo tem que se aprender. Claro, você não pode deixar o capricho. Eu vou estudar, eu pretendo ter uma formação de alguma coisa. Não, isso não é pecado, não. Mas você tem que zelo da tua casa. Se você não tiver, a mulher foi criada para ser parceira do homem. Ela não foi criada para trazer problema para o homem. Então tem muito casamento que foi de água abaixo. Eu conheci um caso, não estou citando o nome, a pastora conheceu também. A mulher dormia até 11 horas. Sabe aqueles cachorros com a cara toda amassada? Você lembra disso? Chamava a gente para tomar café lá. O dia que eu vi, eu falei, meu Deus. Aí beijava na boca do cachorro, estava tudo de cabeça para baixo. Aí um dia eu chamei ela e falei, fulano, você vai acabar com o seu casamento. Se seu marido for igual a você, tudo bem, mas se ele não for, você vai acabar com o seu casamento. Não deu outro. Foi indo, camarada. Até que uma hora ele não vai dar e tal. Acabou o relacionamento. Até no mundo espiritual, Deus cobra limpeza. Bem-aventurados de coração sujo ou coração limpo? Coração limpo. No mundo espiritual, Deus cobra limpeza, capricho. Senão é complicado. Cuidar também de si mesmo. Você não pode, somente moça, não pode se vestir de qualquer jeito. Mas cuidar direitinho. Eu gosto de me arrumar. Não me arrumo bem, mas eu faço o que eu posso. Faço o que eu posso. Entendeu? A gente tem que ter cuidadinho. Não é verdade? Sujou seu sapato de lama, você joga fora? Você vai lá no tanque, né? A casa sempre tem um tanque reservado para você dar uma limpezinha, botar no sol e tal. Os meus sapatos eu gosto de engraxar todos eles. E deixo lá engraxado. Para sair é só pegar e dar uma escovinha, ele brilha na hora e você vai. Olha, eu tenho um sapato. Quantos anos tem que o Tiago trabalhou na Alhambra? Quantos anos tem que ele trabalhou na Galante? Quanto? Mais de 15. Então, e ele trabalhou na Alhambra uns 2. Então, eu tenho esse sapato faz 20 anos. E se você ver, você vai dizer que eu comprei ontem. Até a gente estava limpando os calçados lá. Aí eu peguei e falei, rapaz, eu tinha esquecido desse calçado. Aí limpei, engraxei direitinho. Sapato bom, de couro mesmo. Tá? O sapato daquele hoje deve estar custando uma grana. O seu Raimundo, que era o dono da Alhambra, era muito meu amigo. Escolhe um sapato aí, pastor. Já deve ter conhecido, né? Ali na Galeria Wellington, na Galeria São José, Galeria São José. Isso. Ele tinha até dois filhos, uma filha. Todos meus amigos, entendeu? Então Deus dá essa responsabilidade para nós. A gente perde muito quando nós ouvimos o que Deus fala e não colocamos em prática. Aí sabe o que acontece? É o mesmo que você dizer, eu não pertenço à família de Deus. Quando se ouve uma coisa de Deus que você não põe em prática, é o mesmo que você dizer assim, eu não pertenço à família de Deus. Aí como é que Deus vai te honrar? Ele fez uma promessa de honra. Vamos lá em
1 Samuel, é o que eu expliquei hoje aqui. Às vezes você vê a igreja, aquela igreja está lotada, está todo mundo convertido, irmão. Aí a pessoa vai lá porque disseram que fulano ficou rico ali, e eu vou atrás da riqueza e a salvação. Você não quer ser salvo, você só quer ter dinheiro. Isso é salvação, irmão. Tem que ter o Espírito Santo, tem que falar em línguas, tem que ser quebrantado, transformado. 1 Samuel, no capítulo 2, acharam? Existiu um profeta chamado Eli, profeta não, sacerdote, chamado Eli, e ele tinha filhos, sendo que os filhos de Eli davam muito trabalho, eles eram arrogantes, não respeitavam ninguém, roubavam comida, eram terríveis. E o Eli sabia que os filhos faziam isso. Sabe que filho é filho, né? Não, meu filho é bonzinho. Ele não sabia o mal que ele estava fazendo. Eu tenho filhas, tenho filho. Falo para todos eles, assim você vai para o céu, assim você vai para o inferno. Vai lá para o lago que arde com fogo e enxofre, não vai ter chance de você chamar, pai, não acabou. Vocês fazem a coisa certa. Se fizer um negócio errado, eu não concordo. Não, isso aí está errado. Está errado. E não obrigo a mudar, não. Só aviso, está errado. E lavo minhas mãos, eu avisei. Entendeu? Então, esses filhos de Eli, Deus tinha uma promessa com Eli. Um sacerdote, Deus tinha uma promessa com ele. E o que Deus fez? Olha o versículo 30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Olha aqui, Portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Versículo 30. Isso aqui, irmão, vou te falar uma coisa, isso é muito sério. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Na verdade, tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, é uma coisa que nunca ia acabar. Porém, agora diz o Senhor, o que Deus falou? Longe de mim tal coisa, porque os que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Deus não queria mais saber da casa de Deus. E sabe por quem que Deus falou isso? Pela boca do próprio Samuel, que ainda era uma criança. Deus preferiu falar com uma criança do que falar com o sacerdote Eli. Ele não respeitou o protocolo de Deus. No capítulo 3, capítulo 3. Versículo 11, capítulo 3, versículo 11. Deus falou para Samuel, não quis falar com Eli. Pastor, aconteceu. Olha aqui. E disse o Senhor a quem? A Samuel. E ele foi criado na casa de Eli. E os filhos de Eli eram tudo rebeldes. Samuel não aprendeu nada com os filhos de Eli. Ele não se rendeu, ele não se corrompeu. E já o Eli estava corrompido. E olha o que Deus falou para Samuel. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui
vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra quem? Contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade, que é perversidade, é ruindade, que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escravos, não os repreendeu. Escravo de quê? Pode ser da prostituição, pode ser de droga, pode ser de bebida. E ele estava vendo tudo aquilo. Não, é meu filho. Então você quer que vá para o inferno? Uma filha minha errou o alvo. Parecia muito com a Suélia, assim. Negona bonita, Adriana. Nossa. Aí eu chamei um pastor, fui na casa dela. Já estava com filho e tudo. Fui lá e falei: filha, você foi criada no Evangelho, batizada nas águas, obreira de Deus, cheia do Espírito Santo. O que deu em você? Se desviou, filho? Não, pai, estou com Jesus. Como é que é? Chega mais perto de mim. Ela chegou, só fez assim. Manifestou um demônio, meu irmão. Saiu caindo por cima da cama. Eu disse: olha, você não consegue enganar Deus. Pula para fora, sai dela e não entre mais nela. Falei: Adriano. Meu pai, olha aí, Adriano. Você manifestou, Adriano. Você que expulsou tanto demônio, você manifestou. É assim agora? Não, pai, confirmado. Adriana, você pode estar com medo de mim. Tem esse negócio do filho ficar com medo do pai. Eu não vim aqui brigar com você, eu vim salvar você. Mas eu não posso obrigar você a ser salvo. Estou fazendo minha parte para não dizer: o pai abandonou o filho. Não, estou fazendo minha parte. Aí estou aqui no Rio e tal. Pai, acho que foi Verônica, que foi Verônica. A Adriana está internada. Tá, eu vou aí. Uma quarta-feira eu saí daqui, visita 2 horas, num hospital, atrás do Hospital Antônio Pedro. Aí deu 2 horas, entrei, aí fui lá onde ela estava lá numa maca lá deitada. Quando ela me viu: pai, eu cheguei perto dela, ela levantou, botou a cabeça aqui e morreu. Tinha 32 anos. Não era isso que eu queria. Não teve o meu apoio para perder a salvação. Não teve. Que estava errado, disse: então está errado, eu quero salvar ela. Já imaginou, irmão? Jesus volta hoje, você vai para o céu, seus filhos vão para o inferno? Inferno não, lago que arde com fogo e enxofre. Você vê gritando, rangendo os dentes, assim que vai ficar. Porque preferiu o pecado, o erro, e não teve ninguém que falasse a verdade. Aconteceu isso. Então hoje, quando eu prego, não é conversa para encher linguiça, é coisa que eu já vivi, conheço, tenho experiência. Dizer uma mentirinha, uma desonestidade, não, mas todo mundo faz, tal. Você não quer salvar a sua família. Tem que ser. Outra coisa é na nossa vida, a Bíblia ensina isso. Tudo que você for fazer, faça os cálculos. Tá? Exatamente assim. Tudo que você for fazer, faça os cálculos.
que é para depois as pessoas não rir de você. Ah lá, começou e não terminou. É uma vergonha isso para Deus. Tudo que você for fazer, faça isso. Um dia um amigo aí chegou para mim, pastor, esse carro aqui só quebrando. Ó, meu CPF tem um score bom, estou mandando aí para o senhor, vai lá, compra um carro lá. Eu pensei, dei o CPF, o Bia, dá uma olhada aí. Não, pastor, dá sim, mas não faça nada agora, peraí. Fiz os cálculos, falei, Bira, esquece isso aí. Devolvi o CPF do amigo, falei, olha, muito obrigado, Deus te abençoe. Tá? Você imaginou se eu pego o sufoco que eu estava para pagar esse carro agora? Para a gente, para reformar aqui, você vê a luta que eu estou tendo? Batalha. Não faça nada sem antes calcular. Até uma decisão que você vai tomar, não, hoje eu vou lá conversar com ele. Ora Deus primeiro. Pergunta para Deus se é para ir, se for, o que você tem que falar. Você não faz os cálculos, não ora, não pega a direção de Deus, vai fazer besteira. Tudo é na direção de Deus. Entendeu? Então aqui, Deus julgou a casa de Eli, não quero mais saber, olha aqui. E naquele mesmo dia suscitarei contra Eli, no versículo 12, tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se seus filhos escravos, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício e nem com oferta de manjar. Agora vocês podem fazer o que você quiser, matar, adulterar, abortar, o que você, que eu não olho mais para a casa de vocês. Você tem ideia do que é isso? Deus abandonar sua família? Ou você concordar com o erro dos outros? Não, mas meu filho, o que você vai fazer, irmão? Tem que salvar eles. Não pode abrir mão. Tenho filhos, falo com todos eles. Olha, é desse jeito aqui, ó. Se você não fizer, você está perdido. E biologicamente eu tenho uma Alexandra, tenho a Aline, tenho a Verônica e tenho a Letícia, né? Biologicamente. E eu tenho Rosana e tenho a Graciele, tenho a Regiane. Falo tudo para eles, olha, é desse jeito aqui. Graças a Deus está todo mundo servindo a Deus. O Alexandre agora também, pai, você está de bobeira? Desse jeito, só está de bobeira? Eu estou orando pelo Senhor toda noite. Me manda versículos bíblicos, mudou a história. E eu orando, Satanás, você não vai levar meu filho, não vai levar. Bati de frente com ele, a verdade é essa aqui, não pode. Agora, se você não tem amor à sua família, irmão, diz que aquele que não ama os seus é pior do que o incrédulo. E o Eli aqui, o sacerdote, errou o alvo. Se a Verônica chegar para mim, pai, fala que não me viu, eu digo, olha, está amarrado, em nome de Jesus, eu vou falar que eu te vi sim. Eu não quero que ela seja salva, eu tenho que falar a verdade. Quem é o pai da mentira? Então, está amarrado, irmão. Teve uma mulher que queria que eu ajudasse a soltar o filho dela lá em Juiz de Fora. Ela disse para mim, essa mulher tem a condição. Ah, pastor, o senhor faz o seguinte, o senhor chega lá, o senhor diz que o senhor é tio dele. Eu falei, não, o senhor está errado. Ele, ué, não, vou não, irmão. Se eu for, eu vou como pastor Mota. Tio dele não, eu sou amigo de vocês, irmão em Cristo, mas tio dele eu não sou. A senhora quer que eu tire o seu filho da mão do diabo? Com o diabo?
Ela me pediu perdão, nós fomos e eu consegui trazer o menino. É coisa séria, irmão. Coisa séria. Se não for assim, esquece. Você só vai na igreja e mais nada. Vem o juízo aí, você vai querer se defender e não dá, porque você não se adapta ao protocolo de Deus, ao ensinamento de Deus. Aí é complicado. Deus está falando uma coisa, você está fazendo outra, você está fora. Entendeu? Lá no 1 Pedro 3, quase no final da Bíblia, 1 Pedro 3. Se você não aprender essas coisas dentro da igreja, acabou, irmão. A Bíblia é para isso, é para ensinar. Aí não ensina, e aí? Como é que vai ser? Primeira Pedro, capítulo 3. Se você lê com o espírito, com a tua alma, há um temor. Mas se você lê carnalmente, você não entende bolufas. Chega ali, você está fazendo até pior. Mas quando você lê com o espírito, o seu corpo formiga, o coração palpita. Você sabe que Deus está falando. Os deveres de que está aí? O título. Os deveres das mulheres e dos maridos. Fala dos dois. Vocês são cristãos? São de Jesus? São. Então vamos ver aqui os deveres que tem que você fazer. O dever é para fazer. Não tem a professora que passa o dever de casa para o aluno? E se ele chegar na escola sem ter feito o dever de casa? Como é que vai ser? Ele vai estar com problema, é um péssimo aluno. Então aqui tem os deveres, é para fazer. Então está assim, ó, semelhante, achou isso aí? Capítulo 3. Semelhantemente, vós, mulheres, que é geral, está no plural, sedes sujeita a quem? E hoje, me perdoa as mulheres, elas querem mandar no marido, dizer ao marido o que fazer. Está errado. Olha aqui. Sede sujeito ao vosso próprio marido, para que também, olha que coisa séria, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho, como é que é? Sem palavras. Você vê que ela realmente é de Deus. E você deseja ser igual a ela. Temer a Deus, respeitar a Deus. Eles são ganhos sem palavras. Entendeu isso? Você não dá uma palavra, nem abre a Bíblia para ele e ele se converte. Mas, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos de joia, de ouro, da compostura de vestes. O que é isso? O enfeite delas não pode ser por fora. A mulher está toda bonita, está cheirosa, mas por dentro é um monstro. Pesado, entendeu? 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso. O homem não muda, ele é manso, ele não muda. O diabo faz isso, esfaqueia a tua mulher, ele não se corrompe, ele não aceita essas coisas. Bate ele não se corrompe.
Aí tem o espírito manso, é diferente. Tá? É um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Esses homens são preciosos diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara. Obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Ela tinha tanta obediência a Abraão que chamava ele de Senhor, Senhor, meu marido. Não é como hoje, ô cabeção, ô lascado. Hoje é coisa diferente. Bate de frente, dá aqui. 7. Igualmente vós, marido, aí fala com o marido, com os homens, né? Coabitai com ela com entendimento. Ele tem que entender a mulher. E nesse entender, ele entende quando ela está certa e quando ela está errada. E aí? Vou te dar um exemplo aqui. Hoje eu vou pegar o Hélio porque ele está bom de língua hoje. Vamos supor que a Sueli já tirou a carteira, não já? Já pegou a sua habilitação? Mas se você põe ela para fazer autoescola, aí vai a primeira, vai a segunda, vai a terceira, aí você pergunta, eu vou, Sueli? Não vai à autoescola? Não, hoje não vou não. No dia seguinte, e aí, está quase na hora, você não vai não? Não vou não, vou tirar mais não. Resolvi, vou fazer agora um curso aí de costureira. Você não vai mais não. E eu preciso fazer um curso de costureira, está custando R$100. Você paga para mim, o Hélio vai lá e paga. Aí vai, compra a tesoura, compra uma porção de coisa, aí vai. Vai para o curso hoje? Não, hoje não, eu vou dar um jeitinho aqui na casa, não vou não. E aí, fala para mim, como é que você vê isso? Gente, as coisas de Deus, gente. O cristão, você sabe o que nós somos? Que o diabo conhece, o inferno, que o inferno é um demônio também, um espírito, tá? A morte, todos os exuns, o próprio Satanás, sabe o que ele entende que nós somos? Eu vou te mostrar aqui. Reis e sacerdotes, está em Apocalipse. E um rei, ele nunca volta a sua palavra atrás. O rei, se ele determina uma coisa, acabou, meu irmão. O rei Herodes falou que dava um presente lá para a dançarina, né, que é a filha da mulher que ele estava lá, do irmão dele, que ela podia pedir o que quiser que ele dava. Ela cochichou no ouvido da mãe, e aí, mãe, o que eu falo? Pega a cabeça de João Batista, que ele fofoqueiro, fica se metendo na minha vida. Ela foi lá e falou, quero a cabeça de João Batista. Como ele sabia que João Batista era homem de Deus, ele, tremeu. Minha filha, pegue o que você quiser, menos a cabeça desse homem. Eu quero a cabeça dele. Eu te dou metade do meu reino. Eu quero a cabeça do João Batista numa bandeja. Tá bom. Ô Carrasco, vai lá, tira a cabeça do João. Porque o rei tem que ter compromisso com o que fala, irmão. Quando Jesus disse para o Gadareno, aos 6.000 demônios que estavam nele, sai deste homem, espírito imundo. Só que os demônios fizeram? Tentaram negociar com Jesus. Viu que não tinha jeito e disse,
Podemos entrar nos porcos? Vai. Mas tinha que sair. Jesus não voltou atrás do que tinha falado. Assim somos nós, irmão. O Senhor Jesus comprou para o nosso Deus com o seu sangue a todas as nações, povos, tribos, línguas, e para o nosso Deus os seus reis e sacerdotes. Então, tanto o rei como o sacerdote, ao sacerdote ele errou o alvo, acabou. Por isso, faça cálculo de tudo que você for fazer. Vê se é isso mesmo que você quer. Entendeu? E não pare, vá em frente. Vou tirar a habilitação. Vou fazer. Tem que ser firme, vá até o fim. Ou não faz. Tem muita coisa que diz, não vou. Não vou porque eu não estou sentindo firmeza que eu quero isso. Eu comecei a fazer faculdade de Direito. Dei uma trava. A Estácio todo dia me manda mensagem, volta, nós vamos fazer uma... Não é para mim, não. Vou negar fogo. Não vou, irmão. Vou fazer isso aqui, vou servir a Deus. Quando Ele me chamar, vai me chamar eu servindo a Ele. Outra coisa, não joga suas oportunidades fora. E depois você vai procurar, você não tem mais. Entendeu isso? Não jogue suas oportunidades fora. Tem 10 orações que Deus não responde. Uma delas é essa: orar pela oportunidade que você jogou fora. Está perdendo tempo orando. Isso não volta mais. Tem 10 orações que Deus não responde. A outra é a oração egoísta. Sabe qual é a oração egoísta? Quando você ora só por você e pela sua família. Não tem resposta. Outra, quando você ora, a oração da vaidade. Quero ir para Nova York, quero ir para você. Você não fala em salvação. Não fala em mudança. Tira essa mania minha, me muda. Eu tenho um troço aqui que eu... Seu tempo vai passar, daqui a pouco já é. Uma menina bonita, tá? Na época ela tinha uns 11 anos por aí, e eu chamava a mãe e aconselhava: olha essa menina, procura mostrar para ela que a senhora é de Jesus, e tal. Ela. O tempo foi passando, e a menina nem falava direito. Acabou que a menina começou a roubar dentro da igreja. Você botava a sua bolsa para orar, ela ia lá e... Aí eu chamei a mãe, ela disse: não pode, olha o que eu falei para a senhora. Hoje, não sei se você já viu uma mudinha que fica no centro de Nova Iguaçu, dormindo ali nos papelão. Ela é morena, bem forte. Ela não era assim, não. Ela não fala, é o que sobrou. Sabe por quê? Eu falava, mas cadê? É de doer a alma, E ela me conhece, me lembra bem de mim da Igreja da Graça. Quando ela me viu, eu paro, falo com ela. Você está aconselhando. Eu acho que a mãe dela já até morreu. O padrasto, acho que fez lá um negócio com ela lá e tal. Sei lá. Já imaginou, irmão, depois que você está no meio da sua felicidade, amanhã você está virando,
lata para ver se acha uma coxinha. E aí? Porque você não foi sábio. Quem ouve o sábio fica mais sábio. Amém? Glória a Deus. E outra, graças a Deus que a gente vê esse batalhão de igrejas por aí. Mas, irmão, não tem ninguém pregando mais o Evangelho, não. E outros, é uma bomba atrás da outra que estoura, que você fica, ó, de boca aberta. Estourou uma agora aí, aqui, ó. Tem aqui de graça, tinha gente comprando oração, comprando bênção, a bomba estourou. E aqui o pessoal vendo aí, leproso curado, canceroso, gente ressuscitando, outro largando moletos, tudo o pessoal já viu aqui. Complicado. Vamos orar? Vem cá, pega seu sabonete, pega a tua água. Ô, Sueli, você tem levado um sabonete, água lá para sua mãe lá? Leva. Entendeu? Mistura lá, manda a sua mãe se misturar lá na água da geladeira, todo mundo vai beber água. Por aí, tá bom? Na paz. Entendeu? Tá com frio mesmo, hein, Fabiola? Marisa Cortez, Deus abençoe sua vida. Sheila Braz, Samuelzinho, senti falta. Deus abençoe. Né, Marcelão? Deus abençoe. Júlia. E glória a Deus. Ô, bonita. E glória a Deus. Sueli, tu tá com sono, hein? Te peguei em flagrante. A luta é grande. Você abriu a boca e eu ouvi a campainha aqui, ó. A luta é grande. A gente vence, filho. A gente vence. Paciência e jamais desistir, nunca pensa. Jamais. Tá dormindo muito, pastor. Tá dormindo muito, Hélio? Dorme até 11 horas, Hélio? Até 11 horas. Quem que dera, não consigo mais. Fico na mente de Deus, tá? Rapaz, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você decide obedecer a Deus, como a sua vida muda, irmão. Muda muito. As coisas vão numa facilidade, rapaz. Quando você obedece. Mas quando você não obedece, você não tem paz. Você briga até com a sombra. Você fica muito... Você ri sem... Você ri, o teu sorriso não é verdadeiro. Você nota assim, é coisa séria. Gente, é tanta coisa que eu vejo. Tem hora que eu fico meio assim assustado. Não com medo que eu tenho Jesus, mas é complicado. Eu vi hoje um vídeo, o camarada perguntando a menina na delegacia: por que você deu 70 facadas no seu marido? Ela disse assim: porque eu tive umas forças para dar mais. Você viu? Aquilo ali não é piada, não é verdade, irmão. E ela séria, se trombuda assim. Por que você deu 70 facadas no seu marido? Porque eu não tive força para dar mais, eu cansei, moço. Aí imaginou, você está dormindo com um demônio pensando que é gente? E aí? Como é que funciona isso? Amarrado. Feche seus olhos. Senhor Deus, olha, eu fiz aqui conforme o Senhor me mandou, me orientou, tudo dentro da sua palavra, conforme está escrito, é que eu passei para o povo. E eu quero, meu Deus, que em nome de Jesus,
assim como o Senhor transformou todos nós em reis e sacerdotes, nós queremos que a nossa família, aqueles que ainda não são salvos, nós queremos que o Espírito Santo alcance eles, ó Deus. Incomoda filhos, filhas, pai, mãe, esposa, marido, primo, prima, que todos venham ao conhecimento da verdade, Pai. Todos venham ter um envolvimento com o Senhor, passar pelas águas, te servir, porque, Senhor, eu não tenho nenhuma dúvida de que um dia o Senhor volta para buscar a sua igreja. Também sei que o Senhor não vai pisar aqui na terra. O Senhor virá com as nuvens. A mesma nuvem que levou o Senhor vai lhe trazer. E das nuvens o Senhor vai ordenar os anjos que desçam aqui embaixo para pegar a sua igreja. A igreja é o povo. E nós não queremos ver parente nosso indo para o lago que arde com fogo e enxofre, sendo vizinho do Lucifer. A gente não quer isso. Por isso eu peço a Ti, Senhor, que o Espírito Santo envolva os nossos familiares, aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, aqueles que ainda não têm ideia de quem é o Senhor. Como eu, lá na década de 80, quando me falaram a verdade a respeito do Senhor, eu olhei para aquelas imagens que eu tinha dentro de casa, para a pombagira que eu tinha do lado de fora da casa. Eu disse, gente, eu perdendo meu tempo com tudo isso, acabei com tudo. E dali para casa, faz mais de 40 anos, um pouquinho, só Tu é o meu Senhor. E ao Senhor eu tenho levado a essas pessoas. E quero, Pai, que o Senhor venha com o seu poder e destrói tudo que é maldade que houver sobre eles. Praga, maldição, obra de bruxaria, feitiçaria, inveja, olho grande, acaba com tudo isso, Pai. Em nome de Jesus. E abençoa o Teu povo, Pai. Mas transforma também eles em brasas de fogo do Teu altar, para quando eles, por onde eles passarem, que o mal seja queimado. Quando eles entrarem em casa, que a maldade sai desesperada e não consiga voltar mais. Todo amigo ou amiga que eles apertarem a mão ou abraçar também sejam libertos. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo esse povo com toda a sorte de bênção. Eu os abençoo, eu os declaro curado e digo a você, Satanás, olha para esse povo, agora são brasas do altar de Deus, olha direitinho, você vê como é que eles fumegam? Agora é brasa do altar de Deus, e o que é de Deus você não pode tocar mais. Agora bata em retirada, leva a sua doença, seu mal-estar, e não volte mais, em nome de Jesus. Pai, eu venho agora pedir que o Senhor bota um poder nesta água, aquele poder, ó Deus, que tira a infecção urinária, infecção de ovário, útero, trompas, infecção do pâncreas, infecção pulmonar, infecção, meu Deus, de vesícula, infecção, meu Deus, de rins, uretra, bexiga, reto, intestino grosso, intestino fino, delgado, infecção de garganta, que destrói, meu Deus, tudo que é maldade, tudo que é infecção, tudo que é inflamação, a tendinite, ou artrite, ou artrose, o reumatismo, a dor na cabeça, dor na nuca, em nome do Senhor Jesus. E você, diabo, vai lá para a sua casa própria, que é o lago que arde com fogo e enxofre, é sua, foi preparada para você, fora e não volta mais. Agora, Deus, esse poder nesta água, bota o mesmo poder no sabonete, que quando a pessoa beber dessa água, ela será diferente.
Quando ela se ensaboar, ela vai sentir que o corpo dela vai ficar leve, um corpo diferente. A alegria vai voltar a esta pessoa, o ânimo. Oh Deus, a abertura dos olhos físicos e espirituais, em nome de Jesus. E agora também, Pai, esse caminho que eu considero o caminho santo, eu consagrei a um caminho santo, onde o imundo não consegue passar, somente o teu povo, Pai, em nome de Jesus. E agora, Senhor, recebe dízimos, ofertas, trazida à sua casa, é seu, Pai. O Senhor é o dono do ouro, dono da prata, dono de tudo. Cada nota é feita de papel, papel é feito da árvore, ele fez a árvore foi o Senhor. O Senhor sabe de que árvore foi feito esse papel, desse dinheiro. Porque o Senhor é o dono do ouro, dono da prata, dono de tudo. Então recebe os dízimos, recebe as ofertas, lembra da promessa, os que me honram, eu honrarei. E esse povo tem te honrado. Agora, Senhor, toma em suas mãos cada um deles. Cobre com seu manto de justiça e leve-os em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, graças a Deus. Amém? Faz direitinho que vai dar direitinho. Amém? Não leva de qualquer jeito que aí embola tudo aí. Você realmente quer ser feliz, não? Deus abençoe. Aí é complicado. Olha, Deus abençoe aí, pastora Kelly Carvalho, Sheila Braz. Deus os abençoe poderosamente. Fiquem na paz e até domingo, em nome de Jesus.